Queridos, como o mês de setembro voou. Parece que nós saímos de agosto, estamos indo para outubro. Parece que não houve o mês de setembro aí. E quando a gente prega em série e a gente vê que a gente já pregou mensagem 1, mensagem 2, a gente já está na 3, e a gente pensa, nossa, eu já preguei 2 mensagens, já estou indo para a terceira, neste mesmo tema. Então, a gente fica pensando como o tempo tem passado rápido. Jesus disse uma vez que, por causa dos eleitos, por causa dos escolhidos de Deus, tais dias seriam abreviados. Então, por causa de nós, por causa de você, que é um escolhido de Deus, Deus abreviou os dias, porque senão a gente não suportaria viver aqui na terra nos últimos dias, e nós já estamos vivendo os últimos dias, como diz Jesus no Sermão do Monte, Mateus capítulo 24. Então, nós vamos dar início a essa terceira mensagem da série. Você que perdeu as outras 2, pode ouvir depois no YouTube, e depois você também pode participar no grupo de crescimento desses temas que nós estamos discutindo. Então hoje nós vamos falar sobre regeneração, e eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, para nós meditarmos essa noite. Eu espero que os slides estejam servindo de ferramenta didática. Eu não espero aqui eu não estou preocupado aqui apenas na beleza do slide. É lógico que a estética é muito bom, né? Você fazer um slide bonito. Mas eu espero que os slides estejam servindo para que os irmãos entendam o que eu estou dizendo. É para isso que serve. O mais importante é o que está sendo pregado, né? Mas os slides é para que você acompanhe realmente o raciocínio daquilo que eu estou falando. Certa vez eu ouvi da Tainara que quando eu prego com slide eu estou mais focado. E às vezes eu percebo isso mesmo, irmãos. Quando eu tenho alguma coisa onde eu estou vendo, parece que eu foco mais naquilo que eu estou fazendo, e eu espero que seja assim com você também, que está aí sentado nesses bancos. Então vamos ler do verso 1 até o verso 15. Diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais. Ora, ninguém subiu ao céu,
senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos maravilhados com a Tua palavra, com a sabedoria das sagradas letras. Deus, a Tua palavra que vem de encontro aos nossos corações, e nós queremos nesta noite não ficar apenas aqui na mera intelectualidade, nós não queremos apenas entender o que o texto está querendo dizer, nós queremos realmente, Senhor, ir além, nós queremos saber o que o texto está falando para nós, nós queremos sair daqui edificados, nós queremos sair daqui diferentes, porque não queremos mais ouvir a Tua palavra e continuarmos da mesma forma. Por isso nós pedimos que no nome de Jesus, a Tua palavra venha como espada, romper os paradigmas do nosso coração, romper os pensamentos errados que nós tínhamos anteriormente, e nós pedimos que no nome de Jesus, o Senhor fale conosco essa noite. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, nós estamos falando sobre a ordem da salvação, como as coisas acontecem, como Deus nos escolheu, até nós chegarmos na glorificação, que é quando nós nos encontraremos com Jesus no céu. Então nós já falamos sobre a eleição, que é o ato da escolha de Deus antes da fundação do mundo. Nós já falamos sobre o chamado, que é quando Deus, através da pregação da palavra, Ele nos chama para servir a Ele, para seguir a Ele. Então, nós já falamos sobre isso semana passada, mas talvez a questão que possa ter ficado é: pastor, como pode algumas pessoas ouvirem, mas mesmo assim não aceitarem a palavra? Elas entendem a mensagem, mas elas não aceitam a mensagem. Então, talvez a resposta para essa pergunta esteja na regeneração, que é o que nós vamos falar essa noite. Eu quero que você preste muita atenção, porque a regeneração é algo feito pelo Espírito Santo na nossa vida, e você precisa saber se você é realmente um regenerado, se você nasceu de novo, se você recebeu uma nova disposição. Só aqueles que recebem uma nova disposição que conseguem aceitar a palavra. Por isso que às vezes você prega lá para o seu familiar que não é crente, e você quer abrir a cabeça dele, enfiar o evangelho lá dentro, mas nada acontece. Você fala: pastor, não é falta de oração, eu oro por ele, peça a Deus por essa vida, coloque diante de Deus, prego o evangelho, não deixe de pregar, não deixe de falar, não deixe de orar, mas eu não sei o que é que acontece, que essa pessoa não aceita de jeito nenhum. Falta uma disposição de coração, e nós chamamos isso de regeneração. E eu quero que você preste atenção neste texto que nós lemos, porque o texto do capítulo 3 de João, do Evangelho de João, fala sobre a regeneração. É um dos textos mais completos das Escrituras que falam sobre regeneração. Mas eu queria que você voltasse os seus olhos para este contexto, porque nós estamos bem no início do Evangelho de João, e neste início do Evangelho nós temos o primeiro milagre de Jesus. Veja aí o verso 11 do capítulo 2, que diz: com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória. E o que aconteceu? Os seus discípulos creram nele. Então, nós falamos aqui do primeiro milagre de Jesus, transformou a água em vinho. E você pode perguntar: que milagre glorioso, alguém transforma a água em vinho. Quem não vai crer nisso? Quem não é discípulo. O próprio texto já nos coloca isso. Jesus faz um milagre espetacular, mas pessoas não foram convencidas do poder de Jesus.
Pessoas que beberam daquele vinho não foram convencidas do poder de Jesus. Por quê? Porque não eram discípulos de Jesus. Veja o verso 11 novamente. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O foco de Jesus eram os seus discípulos. E nós estamos falando aqui do primeiro sinal, do primeiro milagre de Jesus. Depois, passam-se alguns dias, né? Aqui no meio, no interregno, nós temos o verso 12, que diz que ficaram ali muitos dias em Cafarnaum, e depois nós temos a ida de Jesus para Jerusalém, onde ele chega no templo e purifica o templo. E nós temos o seguinte versículo, verso 23 do capítulo 2. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Então nós temos mais uma vez o contexto nos dizendo que pessoas ali creram ao ver os sinais de Jesus, ao ouvir a pregação de Jesus, porque Jesus estava purificando o templo. Jesus passou a mão ali no chicote, estavam vendendo mercadorias ali no templo, e o problema não era o vender em si, o problema é que eles falavam assim: vou vender esta ovelha. Aí vem o Vinícius, me compra esse cordeiro e fala assim: Josimar, oferece esse sacrifício para mim. Pode deixar, ô Vinícius, eu ofereço esse sacrifício para você. Aí daqui a pouco vem o Clóvis e fala: aqui, essa ovelha está à venda? Está à venda. Você quer comprar ela? Quero, oferece para mim esse sacrifício. Ok, aí depois vem o Emerson, eu vendo a mesma ovelha 3 vezes, para oferecer em sacrifício. E olha que Ananias e Safira não tinham nascido ainda. Olha só, Ananias e Safira não eram os únicos que sabiam tentar dar um tombo em Deus, mas Jesus vê aquilo, fica indignado, passa a mão no chicote e espanta todo mundo dali. Então, veja bem, o contexto aqui é de pessoas que creram. E quando a gente vê isso, é introduzido aqui o verso 1 do capítulo 1, do capítulo 3, que fala, eu esqueci de mudar ali, né, o Ctrl+C, Ctrl+V, que é o capítulo 3, versículo 1, não é Romanos, tá? Então haviam ali os fariseus, entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Então, como o contexto está me dizendo que muitos creram, eu acredito que Nicodemos estava entre um daqueles. Pode ser que sim, pode ser que não. O contexto parece que está me dizendo isso. Veja você que Jesus purifica o templo e fala o seguinte: olha, eu destruirei esse templo e reconstruirei em 3 dias. E os religiosos ficam furiosos com Jesus, mas eu acredito que Nicodemos era um religioso que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. E esse religioso foi levado a ter com Jesus. Imagine você então, nós temos Nicodemos saindo à noite, porque provavelmente era um homem que não gostaria de ser visto. Ele sai na surdina. Você já pensou? Não é igual o Martim Soares, que dá 10 horas, não tem nenhum cachorro na rua, que você sai tranquilo. Jerusalém é um lugar movimentado, nós estamos falando aqui da pós-Páscoa. Jerusalém está fervendo de gente. Imagine você. Nicodemos então, como um fariseu, um dos principais religiosos, sai de madrugada, era tarde da noite, e foi ter com Jesus, para que ninguém o visse. E ele chega até Jesus, e a questão dele aqui não é nenhuma pergunta, você não consegue enxergar uma interrogação na questão de Nicodemos, mas Jesus já enxerga a disposição do coração de Nicodemos, entende o que ele estava querendo.
Ele trata Jesus como rabi aqui no verso 2. Rabi significa mestre, ou seja, Jesus, ou Nicodemos, se coloca em pé de igualdade com Jesus, porque ele chama Jesus de rabi, porque ele também é um rabi. Então talvez Nicodemos quisesse saber um pouco dessa doutrina nova, disso que estava acontecendo em Jerusalém, de um mestre que fala de algo que não é dele, como diz o evangelista Marcos. Jesus tem autoridade, ele não fala como os escribas e fariseus, ele fala como quem tem autoridade para falar. É algo diferente que está acontecendo aqui, é uma pregação diferente a pregação de Jesus, e isso impressiona Nicodemos, que o leva a ir ter com Jesus. E temos essa questão inserida, que é a questão da regeneração, E nós temos aqui a questão da regeneração, que pode ser colocada, aqui não é chamada regeneração, é o ato secreto de Deus, pelo qual ele dá uma nova vida espiritual. Isto é também conhecido como nascer de novo. Essa que é a questão colocada aqui por Nicodemos, embora ele não tenha feito uma pergunta. Nicodemos simplesmente coloca assim: veja Jesus, eu sei que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, o que diz o verso 2, porque ninguém pode fazer isso que o Senhor faz, se não estiver vindo da parte de Deus. E Jesus então responde para ele. E a questão respondida por Jesus, nos é colocado aqui, o que o capítulo 3 fala sobre a regeneração. João 3 fala sobre isso, nascer de novo. Nós temos aqui primeiro a figura da água, no verso 5, e nós temos a figura do vento, no verso de número 6. Então, veja você, no verso 8, então veja você, que essas duas figuras aparecem no Antigo Testamento. Quando todas as coisas foram criadas, o Espírito Santo pairava sobre aonde? Sobre a face das águas. Certa vez, Deus aparece para Elias, mas Deus não aparece no furacão, Deus aparece no vento, naquele vento assim, calmo. O vento sopra onde quer. Então nós temos aqui essas duas figuras, que nos vão levar a entender o que o Antigo Testamento fala sobre a presença do Espírito Santo. Porque nós, irmãos, estamos privilegiados de viver no tempo em que nós vivemos. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre a pessoa, usava a pessoa, depois o Espírito Santo saía daquela pessoa. Foi assim com Davi, foi assim com Saul, foi assim com os profetas. O Espírito Santo vinha sobre a pessoa, usava a pessoa e depois saía da pessoa. Certa vez Davi, ou Saul, melhor dizendo, foi ocupado por um espírito imundo. Naquele momento o Espírito Santo não estava mais habitando sobre ele. Então o Espírito Santo não era algo habitacional, não era algo fixo. O Espírito Santo não habitava nas pessoas no Antigo Testamento, mas quando nós chegamos no Novo Testamento é diferente, porque aqui João coloca no verso de número 6 e no verso de número 8, que é um novo nascimento, e Nicodemos não entende isso, porque Nicodemos questiona, mas como assim nascer de novo? Para Nicodemos só havia um tipo de nascimento, nascer lá do ventre da mãe. Mas Jesus leva Nicodemos a entender que o novo nascimento que ele está falando é uma doutrina que já estava no Antigo Testamento. Ezequiel fala sobre isso. Ezequiel diz que aspergirei água pura sobre vós, tirarei o coração de pedra, colocarei um coração de carne, porei dentre vós o meu espírito, e fareis com que andes nos meus caminhos. Essa doutrina já estava presente no Antigo Testamento como uma promessa de Deus,
de que o Espírito Santo viria agora para habitar no homem, que o Espírito Santo viria para transformar a disposição do homem. Querido, mas isso não é entendido por Nicodemos, ainda mais quando Jesus coloca aqui o motivo, o objetivo. O verso 3 e o verso 5 diz que quem não for nascido de novo não vai ver o reino de Deus. Então nós temos aqui, para que você entenda bem, o objetivo, o Espírito Santo vive, e isso vai levar com que a pessoa possa se encontrar no reino de Deus, ou ser inserido no reino de Deus. E você sabe que o judeu já tinha toda uma ideia errada sobre o reino de Deus. Para ele, o reino de Deus não era o reino que nós entendemos hoje, que não é nem comida nem bebida, que é o reino que está dentro de nós, que não se trata de algo físico, mas algo espiritual. Então, meio que Nicodemos entra em parafuso, até que Jesus vira aqui no verso 10 e questiona ele: pera aí, Nicodemos, mas você não é um mestre em Israel? Você não é uma pessoa estudada? Você não conhece o Antigo Testamento? Como é que você pode me dizer que você não compreende isso? O Antigo Testamento fala sobre isso. E Nicodemos não entende. Nicodemos até chega a perguntar para Jesus: eu posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele não entende o que Jesus está falando. Ele não entende. E a grande questão aqui que eu gostaria de fazer, para que você entenda o que é a regeneração, é a questão da busca de Nicodemos. Veja você o que Nicodemos está buscando. Agostinho de Hipona fala uma frase, escreve uma frase, diz algo que me chama muita atenção. Ele diz o seguinte: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Nós já vimos que nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Mas tem pessoas que só vão se converter aos 80 anos de idade, depois dos 90, na beira da morte. O que acontece enquanto isso? Essa pessoa está buscando a sua vida toda, porque ele é um eleito de Deus, ele foi escolhido, e ele vive a vida buscando. E essa pessoa busca em coisas que não vão conseguir suprir aquele vazio do coração. Se eu fosse pedir aqui que você contasse seu testemunho, muitos aqui nasceram na igreja, e muitos aqui também têm experiências de que estiveram atrás de alguma coisa e não encontraram, estavam inquietos enquanto não encontraram Jesus. Eu pergunto, qual será a busca de Nicodemos? O que Nicodemos estava buscando? Qual era aquilo que movia, o que era o que movia o coração de Nicodemos? O que Nicodemos estava buscando? Será que é o que nós estamos buscando hoje? E eu imagino, e eu quero que você pense comigo, que este contexto dá perfeitamente para aplicar na nossa vida. Porque Nicodemos era um religioso. Nicodemos cumpria a lei, Nicodemos conhecia a lei, e Nicodemos fazia as coisas que achava que estava certo diante do que a palavra de Deus dizia. Mas só que isso não garantiu a Nicodemos a salvação. Nicodemos estava ainda, sentia que estava faltando algo dentro dele. E hoje eu até comentei na nossa classe de novos membros, eu falei: você que nasceu na igreja, filho de crente, e agora está aqui nessa classe, você precisa ter um dia na sua vida em que você aceita o chamado do evangelho. Filho de peixe é peixinho, agora filho de crente não é crentinho não. Você precisa ter um dia que você diz: olha, daquele dia em diante, agora é diferente. Eu estava caminhando dentro
de uma disposição mental reprovável, que a palavra de Deus diz. Mas agora não. Agora eu quero caminhar dentro de uma nova disposição. E é isso que o Espírito Santo de Deus faz dentro de nós. A busca de Nicodemos estava buscando algo, mas ele talvez não sabia o que ele estava buscando, mas Jesus coloca para ele: Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Nicodemos nem fez propriamente uma pergunta para Jesus, mas Jesus sondava o coração de Nicodemos e já respondeu para ele: Nicodemos, o que importa mesmo é você nascer de novo. É isso que conta. Você lembra do jovem rico? O jovem rico também, possivelmente, tinha essa mesma mentalidade de Nicodemos. Não, eu frequento a igreja. Eu entrego meu dízimo. Eu sou filho de crente. Não, mas eu tenho 40 anos que eu sou membro dessa igreja. Eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa que faça aquilo outro. Eu sou amigo do pastor. Eu sou filho de presbítero. Eu sou presbítero. Eu sou diácono. Eu sou do ministério de louvor. E você começa a colocar questões que não importam. O que importa é nascer de novo. E quando a pessoa nasce de novo, aí é uma nova disposição. E talvez o questionamento que fica é: como pode alguém aceitar a pregação da palavra se esse alguém tem uma natureza humana, terrena e caída? A resposta é simples: só pode quem for tocado pelo Espírito Santo de Deus e nascer de novo. Aí nós temos aqui uma discussão, que é o que vem primeiro, se a regeneração, a fé e o arrependimento, essas três coisas acontecem ao mesmo tempo. Veja você, não sabemos, a palavra de Deus não coloca a ordem correta, embora nós colocamos aqui a escadinha didaticamente para que você entenda. Então, a busca de Nicodemos talvez seja a sua busca. O que você está buscando? O que você busca quando você acorda de manhã todos os dias? Correr atrás do vento? O que você busca quando você se dispõe a vir à igreja, a sentar no banco dessa igreja, a pegar uma Bíblia e folhear e ler a sua Bíblia, a orar? O que você está buscando com isso? É um desencargo de consciência? É algo automático? Uma religiosidade? É isso que você está buscando? A busca de Nicodemos, nem ele mesmo sabia, talvez. Mas quando Jesus apresenta para ele, algo traz uma clareza. E eu queria trazer aqui algumas aplicações, para que você entenda melhor como que isso encaixa na sua vida. E eu trouxe aqui alguns textos do evangelista João. Na verdade, é o mesmo autor, mas ele escreve isso nas suas cartas, e ele fala do mesmo tema diversas vezes na sua carta. E eu trago aqui alguns textos da sua primeira carta. O que você está buscando? A primeira coisa que talvez Nicodemos estava buscando, e você pode estar buscando, é a vida de pureza espiritual. Só que só pode ser puro espiritualmente quem é nascido de novo. O evangelista João escreve: todo aquele que é nascido de novo não vive na prática do pecado. Querido, eis aqui a diferença entre quem está caminhando para o inferno e quem está caminhando para o céu. Quem está caminhando para o inferno é um morto. O apóstolo Paulo chama de morto em seus delitos e pecados. O que está caminhando para o céu não quer dizer que ele não tem a natureza terrena, humana. Ele tem. Só que foi colocado dentro dele um coração de carne, como Ezequiel diz. Uma disposição de coração, de mente,
que o faz agora querer agradar a Deus, querer fazer o bem. E isso não vem de nós, porque você que se converteu e tem certeza da sua salvação, você deve pensar, existiu um momento na minha vida que eu comecei a ter uma disposição melhor. Antes eu só queria fazer coisa errada, eu não queria agradar a Deus, mas houve um momento na minha vida que eu comecei a ter uma disposição diferente, uma disposição para Deus, algo que me leva para Deus. E o evangelista coloca aqui a prática do pecado. A prática do pecado, porque o pecado, na verdade, na vida do crente, é um acidente. É um acidente. Quando o pecado começa a se tornar algo normal na vida do crente, o crente precisa parar e voltar atrás. Porque se ele não pensar assim, ele estará caminhando para a destruição da sua carne. Como diz 1 Coríntios capítulo 5. Você será lançado a Satanás para que a carne seja destruída. Então, aquele que é nascido de novo, ele não vive na prática do pecado. Talvez seja isso que Nicodemos estava buscando. Sabe por quê? Porque Nicodemos era fariseu. E fariseu significa puro. Então todo mundo que entrava para o farisaísmo, já entrava para procurar isso. Não, eu quero parecer mais puro diante de Deus, eu quero parecer mais santo diante de Deus. O que eu preciso de fazer? Cumpra aqui 313 mandamentos. Era o que era colocado àqueles irmãos, aqueles judeus. Basta cumprir, basta mortificar a carne. Aí surgiu algumas heresias no seio da igreja. Segunda coisa que talvez você está buscando, vindo a essa igreja, e que Nicodemos talvez estivesse buscando, é o que João diz em 1 João 4,7. Uma vida de amor aos outros. Amados, amemo-nos uns aos outros. Todo aquele que ama é nascido de Deus. Jesus exalava o amor, e Nicodemos talvez pudesse ver aquilo em Jesus, e foi buscar, que amor é esse? E Jesus, quando fala que, ele diz que ele estava falando de algo, o verso número 11 diz que, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. E aqui Jesus está se colocando no plural, digamos assim, né? E ele fala aqui das coisas terrenas, e ele fala também dele que subiu ao céu, que iria subir ao céu para depois voltar. E ele cita aqui Moisés e a serpente que foi levantada. Que amor é esse de Jesus? Talvez Nicodemos estava buscando isso. Talvez você olhe para a vida de um crente e você entrou nessa igreja aqui, está aqui porque você acha bonito o amor dos crentes. Você olha a união dos crentes e acha isso belo. Então você está em busca de um amor diferente. O evangelista João coloca isso de forma clara. O próprio evangelista João é conhecido como o evangelista do amor, o discípulo do amor, o apóstolo do amor. Ele foi o evangelista que mais falou em amor. E ele enfatiza isso, tanto no seu evangelho, quanto nas suas cartas. O verso 16 do capítulo 3, que é o verso que nós lemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que é o verso mais conhecido da Bíblia, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus seria levantado na cruz, assim como a serpente havia sido levantada no deserto, como alguém que se ofereceria ao próximo. O que você está procurando?
Em terceiro lugar, uma vida protegida do maligno. 1 João 5,18 diz que aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Talvez você está aqui para fugir do diabo. Não é errado. Nós devemos fugir do diabo mesmo. A palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então talvez você esteja aqui para fugir do diabo. E as pessoas que nascem de novo, veja que o texto é claro: aquele que nasceu de Deus é guardado e o maligno não toca nele. Só aquele que é nascido de Deus. Eis o motivo de que não há possessão demoníaca entre os crentes. Eis o motivo pelo qual praga nenhuma chegará à sua tenda, porque o Espírito Santo habita em você. E é o Espírito Santo que te dá uma disposição. Querido, quando você entende a regeneração, que é esse lavar regenerador, que é algo que acontece dentro de você, quando você entende isso, você dá graças a Deus, porque é esse Espírito que te move a levantar todos os domingos, 8 horas da manhã, ou sei lá que horas que você acorda, para vir adorar a Deus, para vir estudar a palavra de Deus. É esse Espírito que te move a depositar parte do que você ganha no gasofilácio dessa igreja. É esse Espírito que te move a ajudar o próximo. É esse Espírito que te move a ser um crente verdadeiro. Agora o Espírito Santo habita em nós. Habita em nós. E você pode se perguntar: pastor, mas o Espírito Santo vai habitar sempre? A palavra de Deus usa 2 referências. O apóstolo Paulo diz, primeiro, não apagueis o Espírito. Segundo, não entristeceis o Espírito. O Espírito Santo sempre estará dentro daqueles que Deus o derramou. Mas você pode estar entristecendo o Espírito de Deus. E você pode estar apagando o Espírito de Deus. E eu queria que você pensasse nisso essa noite. Que o fato de você ter aceitado a palavra de Deus é uma disposição colocada pelo Espírito Santo dentro de você, esse lavar regenerador. E quando você entende isso, que a salvação não é simplesmente o ato de Deus escolher, mas tem toda uma obra acontecendo na sua vida, o Espírito Santo aplica essa obra da redenção na sua vida. E eu quero orar por você essa noite. Você que diz o seguinte: pastor, eu acho que o meu coração ainda é um coração de pedra. Eu acho que eu ainda não recebi um coração de carne. Eu acho que o meu coração ainda é um coração de pedra. Mas eu quero, pastor, ter um coração de carne. Eu quero que você diga isso para o Senhor. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos neste momento e orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença em gratidão, porque o Espírito Santo do Senhor tem colocado dentro de nós uma disposição para servir ao Senhor, uma disposição para amar o nosso próximo, uma disposição para fazer a obra do Senhor. Pai, nós queremos pedir que no nome de Jesus, o Senhor venha. Se há alguém aqui essa noite que ainda não recebeu esse coração de carne, que o Senhor retire, quebre o coração de pedra e coloque um coração de carne nessa pessoa. Faça com que essa pessoa ande nos caminhos do Senhor, que o Espírito Santo, Deus que começou a boa obra, possa completar essa obra no nome de Jesus. Pai, dirige essas vidas. Pai, transforma essas vidas, no nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém.